Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica com a gente, não vai pulando o vídeo logo pra hora das cartas. Eu sei que existe uma curiosidade, mas como eu sempre falo pra todos, né? Eu tô criando uma conexão com Maria Padilha pra que ela me traga uma resposta, e é muito importante que você também crie essa conexão pra que você receba essa resposta. E não somente, gente, para que as coisas faladas aqui elas façam sentido para você, mas principalmente o que eu desejo é que também as coisas ditas aqui elas possam acontecer na tua vida. Então eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou começar embaralhando o tarô, e eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, pede aí que Maria Padilha fale com você, enquanto isso a gente vai criando juntos uma conexão. Para quem não me conhece, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas estou chegando agora na internet, são 2 meses e meio que eu criei o meu canal aqui no YouTube. Nós já somos mais de 5.300 pessoas, está crescendo muito rápido, está sendo maravilhoso o que está acontecendo aqui. Então eu te convido a se inscrever também se gostar do meu conteúdo. E como eu falei para vocês, sou muito novo, nas redes sociais tenho pouquíssimos seguidores ainda. Então eu queria convidar vocês a me seguir por lá, todas elas são Herdeiro da Magia. Eu apareço às vezes nos stories, posto uma fotinho minha. Futuramente, quando eu voltar a morar no Brasil, vai ser quando eu realmente vou poder criar conteúdo para vocês por lá. Porque por enquanto eu tô me dedicando bastante aqui ao canal do YouTube. Mas lá pelas redes vizinhas eu vou mostrar para vocês construção da minha sala de atendimento, barra estúdio de gravação. Quero mostrar minha horta de ervas, quero mostrar para vocês algumas ritualísticas que eu faço. Então eu convido vocês a irem me seguindo por lá. Peço para vocês, gente, por favor, fiquem muito atentos com golpe, fiquem muito atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer uma leitura, oferecer jogo, oferecer ritualísticas, trabalhos espirituais, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, é muito importante falar isso. Bloqueia na hora, não responde, denuncia, chama a polícia se for preciso e peço que me avisem para que eu possa denunciar e bloquear também a página. Tô um pouquinho rouco ainda, eu já tô muito melhor da gripe, nem se compara com o que foi semana passada. Mas eu trabalho com atendimento ao público aqui na Alemanha, e o idioma ele é um idioma um pouco forçado de falar, a gente fala muito com a garganta. Então, hoje de tarde minha voz estava bem, agora à noite já tá falhando um pouquinho. Então peço um pouco de compreensão para vocês, agradeço as melhoras que vocês estão me desejando. Tô realmente muito melhor, é só a voz que ainda tá oscilando um pouquinho, mas naturalmente as coisas vão voltando ao normal, tudo bem? Padilha, dados os meus recados, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido e que abra minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for espiritual. Eu peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me direcionem durante a leitura. Eu peço que durante a leitura eu olhe para as cartas e meus olhos enxerguem clareza nas cartas para que eu traga uma resposta. Eu peço, Padilha, que nenhum espírito obsessor tenha força e nem poder de se chegar perto de mim e nem de quem está assistindo esse vídeo, essa leitura, para que não atrapalhe essa pessoa de receber uma resposta vinda da senhora. E peço também, Padilha, que essa resposta ela possa acalmar o coração e ajudar a pessoa que está assistindo o vídeo. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa leitura, uma boa sorte para vocês. Concentração. Esqueça um pouquinho aí da família, esqueça um pouquinho dos amigos. Como sempre, eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda e vamos juntos então descobrir que mensagem Padilha traz. Como eu sempre falo, não tem um texto programado, não tem um roteiro, as mensagens, as cartas vão saindo, eu descubro com vocês que mensagem que é, no final eu assisto, coloco um título, a thumb, e aí então eu posto na internet para ver que mensagem é essa que vai sair. Temos o 9 de espadas, é a primeira carta que chega para vocês. A carta do eremita. A carta do carro. A carta do imperador. Nós temos o 8 de ouros. Dois de paus. A carta da torre. Oito de copas. A carta da justiça.
E nós temos o Cavaleiro de Paus fechando a primeira parte da leitura. Gente, eu gosto primeiro de mostrar todas as cartas para vocês, porque a minha mesa fica um pouquinho longe. Então aqui nesse ângulo vocês depois não conseguem ver. Primeiro eu mostro para vocês e agora eu vou mostrando as cartas e a gente vai então descobrindo juntos que mensagem a Padilha traz. Eu vou deixar essas cartas aqui no cantinho. Vamos começar pelo 10 de espadas, 9 de espadas que vem chegando aqui. Só tomar um copinho de água primeiro. Gente, 9 de espadas. Já começar a tiragem com essa energia, né? É realmente, literalmente, essa carta ela descreve quando a gente está passando por um momento que ele, de alguma forma, ele é um momento muito turbulento, sabe? De alguma forma que você vem passando, enfrentando uma fase. Posso até falar que talvez alguns de vocês aí já saindo dessa fase, de alguma forma você já conseguindo aí se desconectar de algo que está te trazendo muita ansiedade. De alguma forma, como se você literalmente que estivesse perdendo o seu sono, sabe? Algo que psicologicamente já não está mais te fazendo bem, já te trouxe, está te trazendo muito desgaste. E também essa situação aqui, por algum motivo, pode ser que você tenha ficado preso ou presa nela por uma questão de medo, por uma questão de talvez você aí não saber exatamente o que faria mais para frente, você não saber como se livrar dessa situação. Então eu vejo que por um bom período você ficou preso dentro dela, você ficou talvez se submetendo. Eu posso até falar que há algo ou alguém que te colocou numa situação muito complicada. Psicologicamente falando, tá? É como se fosse que realmente um desgaste mental, como se fosse realmente um desgaste, posso até te falar energético também. De alguma forma, por outras cartas que eu vejo aqui já na minha frente, é muito inevitável falar que você está rompendo um ciclo, você está saindo de um lugar ou você está encerrando com uma pessoa, se para você isso aqui for algo ligado a relacionamento, você está encerrando com uma pessoa que essa pessoa estava sendo muito tóxica com você. De alguma forma aí criando mentiras ao teu respeito, criando atritos ao teu respeito. Eu não sei se de repente para safar a própria pele dela. Eu não sei se de repente essa pessoa para acobertar os erros dela, as mentiras que ela estava causando dentro de algum ambiente. Essa pessoa que de alguma forma estava te causando danos. Mas eu já vou puxar o eremita aqui já logo junto pra gente refletir um pouquinho sobre essas duas cartas. De alguma forma você conhece o teu valor, sabe? Você conhece os teus sentimentos, você sabe que você busca por verdade, porque o eremita ele é essa carta, né? O eremita ele busca por verdade. E você sabe disso. Você sabe que esse aqui é o teu princípio, que esse aqui é o teu valor. E pelo jeito, pelo que eu tô entendendo aqui dessa leitura, você tá tomando uma atitude, você tá tomando decisões que elas vão muito de encontro ao teu valor. De alguma forma você refletiu muito. E por mais que exista medo de se livrar disso, tem a Padilha me traz aqui na minha mente que pode ser que para alguns de vocês algo ligado a trabalho. De repente você num ambiente de trabalho aqui muito tóxico, eu não sei se de repente algum colega de trabalho ou alguém fazendo a tua caveira, alguém que de alguma forma pode ser também que esteja te explorando, de alguma forma te colocando numa situação muito complicada, numa situação muito difícil de lidar, e isso aqui veio te desgastando. Tá? Então lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, né? Você precisa adaptar aí para o momento que você está vivendo, para a situação que você está vivendo. Pode ser que para alguns de vocês seja algo ligado ao amoroso, ao relacionamento? Pode ser sim. Mas também eu vejo que sinto de falar que nessa leitura eu também sinto uma energia muito forte de algo que pode ser ligado ao trabalho. Alguém que de alguma forma tem falado e tem feito coisas aí que podem até ter te ofendido. Mas aqui com esse eremita eu vejo que você olha para dentro de você. Eu vejo que você se reconecta com o seu valor. Eu vejo que você se reconecta com o que você é. Sabe? Você se reconecta com a tua essência, com a tua energia. Pode ser que por algum momento ele tenha até te abalado, tenha até te causado alguns danos. Mas eu vejo também que você está sabendo que, de alguma forma, colocar um certo distanciamento. De alguma forma, você está colocando um ponto final nessa situação. Sabe? É uma decisão que você talvez demorou um pouco a ter, porque o eremita ele fala também um pouco de paciência. Ele fala de decisões que primeiro a gente analisa muito bem a situação, a gente tenta entender que caminho novo a gente quer seguir, que lado novo a gente quer seguir, e eu vejo aqui que de alguma forma você já avaliou muitas coisas. E essa decisão que você está tomando, ela é uma decisão muito firme. Eu já tenho aqui a carta do carro vindo em seguida.
Gente, antes só de que eu continue aqui a leitura, com certeza eu vou mergulhar dentro dessa tiragem, como eu sempre faço. Eu penso que você está aqui na minha frente, eu imagino que você está aqui comigo. Então, esqueça que eu estou gravando um vídeo para o YouTube que eu preciso fazer uns pedidos, né? Então eu já vou pedir que você deixe um comentário aqui embaixo para mim. Comente a palavra libertação, porque é isso que eu estou sentindo aqui. Eu vejo você se libertando de algo ou de alguém que de alguma forma essa pessoa está sendo muito tóxica. Essa pessoa ela se manteve até num certo controle, tá? Deixa eu pegar aqui o imperador. Por que eu falo talvez de sendo algo ligado aqui ao teu trabalho? Porque eu vejo que realmente é alguém que estava comandando, é alguém que estava controlando. O imperador, ele mostra essa figura de autoridade, sabe? Então, mesmo que você estava de repente convivendo alguém que com essa postura, com essa personalidade, ou talvez até mesmo com uma certa liderança, mas uma liderança tóxica, eu vejo que com o carro que você vem tomando decisão e direção que elas são próprias suas. Você sai do controle dessa pessoa. Sabe, você coloca limites aqui nessa situação. De alguma forma eu olho para cá, eu vejo que essa pessoa por um bom período, ela sim, ela esteve acima de você. Ela esteve à frente de você. Ou se de repente isso aqui fala para você em algo ligado a relacionamento, pode ser então que essa pessoa ela estava te controlando, essa pessoa estava te manipulando, sabe? Porque eu vejo que realmente uma energia do imperador realmente, uma energia de manipulação, mas principalmente uma energia de controle. Eu sinto realmente que existe essa energia, mas você veio buscando e você encontrou também a tua verdade. Então você encontrando essa tua verdade, aqui com a carta do carro, eu vejo que você, de alguma forma, está rompendo esse ciclo. É uma decisão sua romper esse ciclo, sabe? Você valoriza o que você faz muito bem, você é caprichoso, você é caprichosa. Eu já tenho aqui o 8 de ouros. Quem me segue há bastante tempo sabe do meu carinho por essa carta. Quando essa carta que ela aparece marcando o meu consulente, eu tenho certeza que você é uma pessoa boa. Sabe, eu tenho certeza que aqui as suas decisões, elas estão sendo focadas. Você tem muito foco aqui no que você está fazendo. O 8 de ouros, ela é essa carta. Ela é uma carta que ela fala de dedicação, ela fala de foco. Então eu vejo aqui que você está se valorizando e nesse momento, com certeza, você não aceita mais se submeter a determinadas situações, a determinadas pessoas. Você sabe o seu valor, você reconhece o seu valor. E pode ser realmente que você tenha aceitado estar na mão dessa pessoa. De repente, por uma necessidade, como eu falei, talvez sendo algo de trabalho, né? Talvez você precisando trabalhar, você dependendo estar nesse serviço. Para alguns de vocês aqui pode ser até algo ligado, talvez por não querer deixar essa pessoa na mão, tá? Então não sei aqui, ó, ligado ao trabalho, de repente essa pessoa não encontrando uma outra pessoa para trabalhar, ou com dificuldade de encontrar gente nova para trabalhar, e talvez você se mantendo ali um pouco, fazendo até mais do que deveria, trabalhando por dois, posso até falar isso. Se isso aqui for algo ligado aqui a relacionamento, você tentou de todas as formas fazer com que melhorasse, você tentou de todas as formas aí mostrar para essa pessoa o teu valor, mostrar para essa pessoa a tua dedicação principalmente. 8 de ouros, ele fala de algo muito bem feito. Então você fez algo muito bem feito. Só que agora você não aceita mais as condições que essa pessoa estava te dando, sabe? Se você estava aqui num relacionamento tóxico, com alguém tóxico, você deu o seu melhor. Você fez o que podia. Talvez por algum período aí você não tenha encontrado soluções, mas eu vejo que agora você sabe muito bem para onde que você está indo e como você quer fazer essas coisas. E falo, por que eu te falo isso? Porque o 2 de paus ele já está bem aqui seguindo, muito aqui em frente. O 2 de paus é quando a gente olha para o futuro. Essa carta que ela aparece quando a gente começa a olhar para novas oportunidades, para novas possibilidades. Quando a gente começa realmente a planejar. Essa carta, ela fala assim sobre jamais a gente olhar para trás, sabe? É uma visão de futuro, é uma visão de coisa nova, é uma visão de algo novo chegando. Você desejou que algo novo chegasse aqui para que você conseguisse sair de um ciclo. Só tomar um copinho de água, gente. De alguma forma, eu olho para cá e vejo que você não está saindo de uma situação ou de uma relação de uma hora para outra. Eu vejo que existiu um pouco de coragem também, de alguma forma, para que você tomasse essa decisão. Você se planejou, você pensou, você tentou agir, e aí você teve coragem. Você está agora olhando para frente, você está olhando para o seu futuro.
E engraçado que eu olhei pra carta, aqui na ilustração, na carta de paus, ela tem essas pequenas folhinhas aqui nascendo. Então eu vejo que você está olhando para algo que já começa a crescer, algo que vai ser frondoso. Pode ser que exista aqui um novo recomeço? Sim, pode ser que exista. Sabe, pode ser que tenha que realmente agora você esperar florir novamente, esperar crescer novamente, mas eu vejo que você está disposto. Essa fase que você está vivendo, ela é uma fase de muita compreensão, sabe? Você passou por muito desgaste e de alguma forma eu vejo também aqui nessa leitura que de alguma forma você já se submeteu a muita coisa aí na tua vida, até mesmo posso falar que por uma certa necessidade. Não que você tenha passado necessidade na sua vida, mas a necessidade de estar nesse local ou de estar com essa pessoa. Mas você começou a entender também que a tua saúde ela é muito importante. Você começou a entender aqui que a tua mente ela é muito importante. Que o teu psicológico estar bem faz total sentido. Sabe, você sabe que sem a sua saúde você não consegue tomar decisões corretas, decisões fortes, decisões firmes. Então você entendeu isso. E o carro ele veio aqui me mostrando que você voltou a tomar decisões firmes. Inclusive essa tua decisão aqui de afastamento, ela é uma decisão muito firme, sabe? E pelo que eu vejo aqui não tem volta. Não tem volta. Eu vejo você no momento onde você começa a priorizar a tua saúde, você começa a priorizar a tua verdade. Não é mais o que as pessoas falam sobre você. Por algum tempo, o que as pessoas falaram sobre você é que provavelmente você pode ter absorvido, tá? Você pode ter absorvido. A tua tiragem ela já começou aqui com você perdendo o sono, literalmente. Começou até mesmo com crises de ansiedade, eu vejo aqui. Então, realmente, por um período, pode ser que você não soube dizer não, pode ser que você se submeteu, se permitiu estar, mas agora não existe mais essa necessidade. Agora você está olhando para frente e eu não vejo você dando um passo atrás, tá? Eu vejo aqui uma atitude de coragem. Vamos para a carta da Torre. Uma carta assim que as pessoas, de alguma forma, costumam ter um certo receio, né? Eu gosto dessa carta, gente, porque, principalmente aqui nessa leitura, já vou até pegar aqui o 8 de copa junto. Principalmente aqui na tua leitura, essa torre que ela vem mostrando que o desmoronamento aqui de um padrão que você vinha se submetendo, sabe? Ela vem me mostrando aqui um final também de um ciclo muito rápido. Talvez as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Talvez você tenha demorado muito para decidir, mas quando você decidiu e você entendeu que não tem mais volta, agora não interessa mais para você o que vai acontecer. Sabe? Você está rompendo esse ciclo, você está rompendo com essa pessoa, você está se afastando aqui dessa pessoa, que nós já temos aqui a carta de afastamento, né? Você está deixando para trás realmente. Você está focado em você, você está focado na tua saúde, e o que vai vir acontecer daqui para frente é problema dessa pessoa. Eu vejo que de alguma forma, alguma verdade ela também pode ser exposta aqui para você, tá? Se isso aqui é algo ligado ao trabalho, se isso aqui é algo ligado a você estar se afastando de um ambiente, tá? Pode ser que de alguma forma aconteça também algo ligado à justiça aqui para você. Eu não sei se de repente alguma causa trabalhista, algo que você precisa buscar os seus direitos, algo aí que alguém possa ter te ofendido, algo que alguém possa ter causado algum tipo de dano moral realmente em você. Padilha fala que você possa pensar nisso aqui com carinho, que você se afaste dessa situação, mas também que você não saia com prejuízos dela, sabe? Eu olho aqui para a carta da Torre, eu vejo que realmente é um fim. Esse fim aqui de um... Posso até falar que uma destruição de algo muito tóxico que estava acontecendo com você. Eu enxergo como sendo algo muito positivo, tá? Algo muito positivo. Porque talvez você tenha demorado, mas eu vejo que a coragem ela foi criada. Você conseguiu aqui praticar esse abandono. De alguma forma, posso até falar que para alguns de vocês, a Padilha me traz aqui também o sentimento de apego. Não sei se de repente, se para você isso aqui pende para um lado sentimental e amoroso, pode ser que talvez você tava aí convivendo com alguém que muito mais tinha apego, sabe? Você estava muito mais apegado nessa pessoa do que realmente um amor, do que um sentimento verdadeiro. E aí você continuou preso numa situação, você continuou preso a essa pessoa, enquanto ela foi aí te manipulando, enquanto essa pessoa, ela foi aqui de alguma forma te causando danos e até mesmo realmente que te colocando numa crise de ansiedade, sabe? Te colocando num momento muito complicado. Mas eu vejo e fico feliz com a tua atitude, sabe? Eu vejo você firme, eu vejo você aqui com esse 8
de copas, eu vejo você realmente aqui com maturidade. Existe maturidade nessa decisão. E posso até falar que não somente maturidade, mas talvez até mesmo prioridade. Talvez você até mesmo aqui se priorizando nesse momento e pensando muito mais no que é qualidade de vida para você. Vamos lá para a carta da justiça, então. Essa carta, ela, como eu falei para vocês, para alguns casos aqui, se for referente a trabalho, pode até, talvez, não sei se você está pensando na possibilidade de um processo trabalhista, de uma causa trabalhista. Padilha diz que ela é muito viável, sim. Ela é muito aqui ao seu favor. Talvez o que essa pessoa possa ter te passado, possa ter feito para você. Eu não sei se de repente um chefe tóxico. Como eu falei para vocês, gente, pode ser que para alguns de vocês seja pro lado amoroso, tá? Eu peço que vocês comentem aqui se encaixou para você pro lado amoroso, pro lado financeiro, pro lado trabalhista, enfim. Porque eu sinto nessa mesa uma energia muito forte de trabalho. Então, se de repente você está se afastando de um vínculo trabalhista ou de algum ambiente que não seja a tua casa, não sei se de repente até mesmo algum colega, algum amigo, não sei, mas algo que você esteja aqui se afastando, comente aqui embaixo também para que eu fique sabendo qual é a tua história. A carta da justiça, ela fala que a tua decisão aqui, ela é muito equilibrada. Eu olhei para cá, a primeira coisa que eu vejo aqui e que tá me chamando muito a atenção é essa balança. As cartas de... Perdão, gente. As cartas do naipe de espada, elas são cartas que falam muito de clareza mental. Por mais que a justiça não é uma carta do naipe de espadas, ela carrega uma espada na mão. Então eu vejo aqui que realmente é uma decisão muito clara sua e muito equilibrada, tá? Essa balança que ela me chama muito a atenção. Eu vejo que realmente é uma decisão muito equilibrada da sua parte. Uma decisão muito bem pensada, sabe? Você tá muito tranquilo ou tranquila aqui com o que você decidiu fazer. Padilha me mostra que um ambiente novo para você, uma energia renovada, é o que você mais precisa aqui nesse momento. E esse cavaleiro de paus aqui, ele vem trazendo esse ambiente novo. Ele vem trazendo essa entusiasmo, eu posso falar isso, sabe? Ela é uma carta que quando ela chega, ela traz algo novo. Para vocês esse novo, que ele pode ser uma paixão chegando aqui na tua vida, porque as cartas de paus, elas são cartas de fogo, então pode ser aqui uma paixão nova surgindo aqui na tua vida, chegando aqui no teu caminho, você conhecendo pessoas novas, você no movimento de liberdade, sabe? Assim, no impulso de liberdade. O Cavaleiro de Paus é uma carta que quando eu sempre costumo falar isso. Parece que ele tá cavalgando literalmente, ele tá cavalgando livre. Ele tá indo em busca do novo, sabe? Ele tá realmente indo pra guerra, ele tá realmente colocando o peito pra jogo, sabe? E tá muito aberto a vencer, tá muito aberto a recomeçar se for preciso. Ele tá muito aberto a enfrentar o que tiver que enfrentar. O Cavaleiro de Paus, ele tem coragem, ele é uma carta corajosa. Então fala aqui muito pra mim também sobre a tua autoconfiança. Nesse momento você tem trabalhado muito a tua autoconfiança. Ele tá muito embaixo da carta do 8 de ouros. Então que fala que realmente de você ser uma pessoa dedicada, uma pessoa caprichosa. O 8 de ouros, como eu falo pra vocês, ela é uma carta que realmente fala que de você muito firme naquilo que você faz, você muito capacitado, você muito focado aqui em você mesmo. E junto com esse Cavaleiro de Paus, ele mostra você realmente que num recomeço muito vibrante, sabe? É um movimento aqui que você tá fazendo de autocuidado, de foco com você mesmo. É um movimento aqui que você tá fazendo onde você se valoriza. É um movimento aqui que você tá fazendo onde você olha os seus valores, onde você enxerga as coisas que você faz. Você valoriza as coisas que você faz. Posso até dizer que onde você toca, onde você encosta, você faz um trabalho bem feito. Talvez você seja uma pessoa que não precisa ficar falando 2, 3 vezes as coisas pra você. Talvez de primeira você já vai lá, faz, já resolve, você tem uma atitude, uma energia de resolver problemas. E nesse momento aqui, eu enxergo que esse imperador, ele pode até ter, de alguma forma, tomado o controle aqui da tua vida. Essa pessoa, ela pode, de alguma forma ter sido tóxico aqui com você. Mas agora essa pessoa não tem mais controle. Agora daqui pra frente é você que volta a ter o controle, você que tá dirigindo esse carro, você que tá tomando novas direções, você que tá buscando um impulso novo aqui pra tua vida. E nesse momento esse imperador aqui na tua vida, ele passa a ser você mesmo. Padilha diz aqui que você sai de um momento, você sai de uma fase de muita confusão mental, sabe? A tua ansiedade, ela começa a ficar para trás, você sai um pouco do futuro, sabe? Por mais que agora você olha para o futuro, agora você começa a planejar as coisas de forma mais saudável.
Você agora planeja as coisas de uma forma mais equilibrada. Como eu falei ali atrás, você entendeu aqui que a tua saúde mental ela é muito mais importante para você. As suas decisões agora elas começam a se tornar e a ficar um pouco mais racionais também. Não tudo agora vai ser decidido com emoção. Até porque eu tenho, aqui né, no 8 de copas, você aprende também a deixar um pouco aqui as suas emoções para trás. Você aprende agora nesse momento a vir trabalhar um pouquinho com a razão. Sabe assim, o que realmente te dá frutos, o que realmente te faz crescer, te faz florescer, te faz colher. E como eu falei, talvez você esteja até disposto aí a entrar numa nova fase de espera. Pode ser que sim. Pode ser que você esteja disposto a entrar numa nova fase de espera. Mas você sabe que nessa nova fase você não vai mais estar se sujeitando a certas coisas. Então eu acredito fortemente aqui que as suas decisões elas estão sendo muito bem tomadas. Você sabe exatamente para onde que você está indo, como que você está indo, tá? E com certeza que tem muito mais visão de futuro do que o que você estava fazendo aí nos últimos meses. Talvez em 2025 você tenha se sujeitado a muita toxicidade, tá? Talvez você tenha ficado aí na mão de alguém que tenha sido muito tóxico pra você. Eu espero que isso aqui seja um relacionamento. Se pra você ressoa muito mais na parte de relacionamento, na parte amorosa, de casamento, se você tava aí há alguns anos junto com uma pessoa e você conseguiu agora se livrar dessa pessoa, espero que você tome posse também dessa leitura aqui pra você. Você saiba reconhecer o seu valor, sabe? Se você talvez está precisando de coragem aí para tomar decisões, espero que você tenha coragem para tomar essas decisões. Eu sei que é uma leitura geral no YouTube, mas é como eu sempre falo, né, gente? Você não precisa confiar em mim, você precisa confiar que Maria Padilha existe. Você precisa confiar que Maria Padilha está com você e que ela te trouxe até a mensagem. Então não é por mim, é pela mensagem, é por Maria Padilha e por você principalmente. Como eu sempre falo, Maria Padilha foi a entidade que transformou a minha vida. E eu falei pra ela que se um dia ela transformasse a minha história, eu iria fazer algo pra falar sobre o nome dela, pro máximo de pessoas possível. E hoje eu tô aqui podendo juntar duas coisas que eu amo, que é o tarô e a criação de vídeos pra poder falar de Maria Padilha pro maior número de pessoas possível. E eu desejo que essa transformação aí ela aconteça na tua vida também. Opa, esqueci. Vamos lá então, Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo aqui com o baralho cigano. Que assim seja e que assim será. Vamos lá então. Como sempre, pega um montinho da esquerda. Gente, peço um pouco de compreensão aí com a minha voz. Tá realmente ainda falhando um pouquinho, mas vamos que vamos. Carta da árvore. Ela saiu no verso, a carta pulou do baralho, não sei se vocês viram. Eu olhei a carta, botei no montinho e ela voltou aqui. Padilha vem falando aqui pra vocês relacionada à prosperidade. Lembra que eu falei aqui atrás, quando eu peguei essa carta aqui na mão, que eu via esses brotinhos aqui crescendo, eles renascendo, eles surgindo? Talvez realmente precise de paciência para algo novo que você vem criando, tá? Talvez essa tua nova decisão aqui, ela vai exigir um pouquinho de paciência de você para que esse brotinho ele cresça realmente e vire uma árvore. Agradeço, Maria Padilha, por essa confirmação aqui para você. Tá? Ela trouxe de uma forma muito clara nessa leitura. Talvez exija daqui para frente um pouquinho de paciência com um novo ciclo, com algo que vem se iniciando. Lembrando para vocês também que nós estamos no ano 1. Na numerologia, ele é realmente um ano de recomeço. E muitas vezes esse recomeço ele exige também um pouco de paciência. Só é muito importante que você tenha paciência e não permita aí que ninguém tome decisões por você, que você não permita que ninguém te diga como colher esses frutos no futuro. Você sabe muito bem, vou pegar mais uma vez aqui para mostrar. Você sabe muito bem o que você está fazendo, tá? O 8 de ouros também fala muito de experiência. Então você tem experiência, você sabe muito bem o que você está fazendo. Nesse momento são as tuas decisões. São as tuas opiniões. Carta da nuvem. Aqui você limpando a sua mente, tá? Você realmente que limpando a sua mente. Eu vejo que esse vento tá soprando, já tá clareando que esse céu, ó. Esse lado aqui já tem bem menos nuvens que tá próximo aqui de você, tá? Já tem bem menos nuvens. Tem muita coisa ainda que precisa esclarecer. Tem muito pingo no i que precisa ser colocado. Sabe? Tem muita vírgula que precisa virar um ponto final também aí na tua história, para que você clareie realmente a tua mente. Eu vejo muito mais essa leitura aqui como sendo algo até mesmo realmente psicológico, sabe? Talvez te dando força aqui, te colocando
te colocando na tua razão, te colocando no teu juízo, te focando aqui no teu centro, como a carta do eremita realmente falou, você olhando para dentro de você, sabe? Você sabe a sua verdade, você sabe o que você precisa fazer e como você precisa fazer. Basta que você acredite. Basta que você acredite. Como eu te falei ali atrás, não é acreditar em mim, é acreditar em você, acreditar em Maria Padilha. Eu sou um ser humano, posso falhar, mas Maria Padilha não. Carta do buquê são alegrias. Essas nuvens aqui passando, você se reconectando com você, vem essas alegrias, vem aqui decisões muito mais acertadas. Você sim já se colocou em muita situação em que você aceitou muita coisa. Você realmente aceitou muitas situações, você realmente aceitou muitas pessoas, aceitou que pessoas aí decidissem muito por você, mas depois você vai entrar agora aqui num ciclo, que esse ciclo ele realmente é de felicidade, de alegria. Padilha pede que você confie. Só dar play aqui na minha música, parece que ela parou, gente. Aí, agora sim. É que pra vocês aqui no fundo do vídeo tem um fundinho musical. Pra mim tem outro, eu escuto. Tem um outro que eu gosto de escutar que me guia, sabe? Como é que fala? Um áudio guiado pra leitura de tarô, que eu adoro. Bom, a carta do Sol. A alegria, a prosperidade chegando aqui pra você no teu caminho. O Sol, ele vem te abençoando, ele vem trazendo verdades, tá? Talvez, como eu até te falei ali atrás, se existe para alguns de vocês aí uma questão de justiça, tá? O Sol, ele vem te trazendo vitória. O Sol, ele vem te trazendo aqui que você pode ter confiança. Pode ser que leve algum tempinho, sim, mas a vitória ela é tua, ela chega pra você. As coisas, elas vão acontecer, vão ser no tempo que tem que ser. Essa tua decisão aqui já de mudança, de afastamento aqui desse local, ou de rompimento com alguma pessoa, de repente, porque que não até mesmo alguém da tua família que você tá precisando romper, que você tá precisando se afastar, não sei quem exatamente você tá mentalizando aí, mas aqui a Padilha fala que tem muita clareza. O Sol, ele mostra também muitas vezes até que máscaras podem cair, tá bom? Então aqui trazendo clareza realmente no teu caminho, iluminando aqui a tua estrada, iluminando o caminho que você vai passar e você colhendo. Você colhe a carta do jardim. A carta do jardim são novos encontros, novos lugares. Eu vou interpretar essa carta agora muito mais como um novo local. A tua vida social aqui, ela acontecendo muito mais, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. E você realmente aqui não vejo mais você se submetendo a determinadas pessoas e a determinadas situações, tá? Eu vejo que tem muita coisa muito esclarecida aqui. Você tá muito empoderado daquilo que você sente, daquilo que você crê. Se tem filho aí tentando se meter de repente na tua vida, algum ex, família, pai, mãe, não sei exatamente. Não permita que ninguém interfira nesse momento. As decisões são suas. Vou só contar uma breve história minha aqui, porque eu gosto e vocês gostam também, que eu sei que eu trago um pouquinho da minha experiência de vida, né? Um determinado momento, eu tava numa cidade, eu tava prosperando, eu tava crescendo, as coisas estavam acontecendo, mas existia uma pessoa que sempre dizia que não ia dar certo, porque pra ela faria de uma outra forma, sabe? Ela também às vezes até tinha medo aí de que eu tomasse decisões erradas e acabasse é, fazendo, tomando decisões erradas realmente e perdendo algumas coisas na minha vida, apesar de que naquela época eu não tinha nada, mas não sei, poderia perder algo. Enfim, eu consegui me encontrar comigo mesmo, eu consegui me afastar de uma certa forma dessa pessoa, até fui morar em outra cidade, é, refiz os meus ciclos de amizade, refiz meus ciclos de trabalho, refiz o meu cotidiano de um modo geral, sabe? Eu comecei a ser muito abençoado, eu comecei a seguir o meu coração, seguir a minha intuição, seguir o que Maria Padilha falava, obviamente, né? Foi ela que transformou a minha vida, mas através das minhas próprias decisões, eu consegui crescer e prosperar na minha vida. Tô te falando isso porque eu vejo que você entra no mesmo rumo, sabe? Talvez esse afastamento aqui não seja um afastamento geográfico, como foi o meu caso, mas é um afastamento sim que acontece aqui na tua vida e ele vai fazer com que você consiga tomar decisões aqui que são muito acertadas, tá? Decisões muito assertivas e muito fortes e muito importantes para você. Peço que vocês confiem na mensagem, confiem na leitura, coloquem em prática o que precisa ser colocado em prática. Se apeguem aí com a espiritualidade de vocês. Não permitam que ninguém atrapalhe você com a sua espiritualidade. Como eu sempre falo, você pode ser evangélico, umbandista, cristão, ateu, enfim, não importa. Basta que você creia, tá? A Maria Padilha é uma entidade de luz, uma entidade maravilhosa, que ela tá aqui para nos abençoar e tirar a gente muitas vezes
de locais e situações que às vezes a gente sozinho não consegue, tá? Então, se ela te trouxe aqui para te dar esse recado, te peço que você acredite em Maria Padilha e que você siga os passos que precisam ser seguidos. Gente, se você chegou até aqui, se você gosta do meu conteúdo, quer apoiar o meu canal, se as minhas mensagens te ajudam e você quer fazer uma doação para ele, para que eu continue aqui trabalhando, crescendo, levando as mensagens de Maria Padilha cada vez a mais pessoas, eu te convido a se tornar membro do meu canal aqui embaixo. O nome dos membros aparece na tela no final do vídeo. Ou então vocês podem doar através do Pix. Através do Pix são valores livres, né? Pode ser 1, 3, 5, 7 reais. Eu peço apenas que sejam números ímpares. E eu, como gratidão às pessoas que doam e que se tornam membro do meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E eu peço que Padilha abençoe essas pessoas, que dê 7 vezes mais aquilo que estão doando pro meu canal. Já que estão me abençoando, eu peço que Maria Padilha ela abençoe vocês também. Então, se vocês sentirem no coração e quiser participar, abençoar meu canal, eu vou deixar o Pix aqui embaixo, passando na tela também, tá? herdeirodamagia@gmail.com. Gente, uma tiragem maravilhosa, muito clara, muito forte, poderosa. Espero que você tome posse dessa mensagem para tua vida e que nada, nem ninguém, nenhum espírito aí obsessor, possa te atrapalhar de receber essa mensagem e principalmente de que ela aconteça na tua vida, tudo bem? Lembrando vocês, estou testando um horário novo aqui no meu canal, que é às 18 horas. Então convido vocês todos os dias às 18 horas, vídeo novo aqui no canal Herdeiro da Magia. Tudo bem? Beijo no coração de todos. A gente se vê então amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.